Queridos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E a você que o link vai estar aí, no seu WhatsApp, por favor, replique ele, repasse ele para outros irmãos, para nós estarmos juntos aqui partilhando a poderosa palavra de Deus, falando do amor de Deus. Em especial hoje, estou aqui com o nosso querido irmão Cacá. Logo mais vai estar se apresentando, vai estar falando do grande evento que nós vamos realizar neste sábado, dia 25, no bairro das Indústrias. Você não pode perder, vai trazer os detalhes, vai falar um pouco do trabalho, vai deixar uma mensagem também para nós, para que a gente possa ser edificado. Então, não saia daí, se você já está nos assistindo através do nosso canal no YouTube, peço que você replique para outras pessoas, o nosso canal, você mande para outras pessoas, para que elas possam ser edificadas para a glória do nosso Senhor Jesus. É uma alegria estar com você, beijo no seu coração. Estamos aqui no programa Palavra à Mesa, que acontece todas as terças-feiras, às 19 horas. Então, esse é um momento especial, Cidade de Fé, Igreja Batista Reformada, lá em Campina Grande, lá em Tramataia, lá em Aratu, com os pastores Fábio, Nildo, Átila, a todos da comunidade, partilhando palavra de unidade na nossa agenda, falando ao seu coração, você participando conosco. E agora nós vamos também estar lá no bairro das Indústrias, Glória a com o Deus. nosso querido irmão Carlos Ranieri, os íntimos, né? Mais próximos, e a gente vai chamá-lo assim, Cacá, nosso irmão Glória a Cacá. Deus. O Senhor o chamou para essa missão, agora ele vai assumir o trabalho ali no bairro. A poderosa mão do Senhor guiará você, esse novo momento da sua família. Amém. Eu queria que você se apresentasse agora, falasse um pouco com os irmãos. Você volta para mim e aí eu passo para você. Amém, queridos. Boa noite, a graça e a paz a todos os amados irmãos que nos assistem nesse momento. Para mim é uma alegria estar aqui junto com o nosso pastor, Carlos Ranieri, como o pastor bem falou, mas nós temos aqui o que os irmãos gostam, né? De me chamar, Cacá. Então, eu louvo a Deus pelo privilégio que o Senhor nos concede, né? De estar trabalhando na obra do Senhor, estar disponível para a obra do Senhor e aceitando esse desafio que na verdade é um chamado. Todos nós temos, aqueles de enviar, aqueles de anunciar o evangelho, mas para outros Deus chamou para essa boa obra, que é cuidar de ovelhas. E isso Deus colocou no meu coração, e a partir de agora, no final de semana, dia 25, nós vamos estar lá no bairro das Indústrias, servindo ao Senhor, servindo aquela comunidade, tirando almas que estavam sendo lançadas no inferno e resgatando para a glória do Senhor. Irmão Cacá, queridos, e esse mês nós estamos nessa minissérie Enviados, tem sido uma a nossa comunidade de fé, e nós temos visto a boa mão do Senhor nos conduzindo. Lembrando o texto de João, capítulo 20, versículo 20, diz assim: como o Pai me enviou, eu também a vós. Então nós somos enviados para trazer essa restauração, esse retorno das pessoas ao Evangelho de Cristo, palavra de reconciliação. É interessante, eu quero que um pouco a você o que vai acontecer na semana. Sexta-feira, nós iniciamos a nossa conferência missionária. Você não está aqui à noite da conferência. Nós teremos nessa conferência 3 ministrações especiais, mulheres de Deus. Estará conosco a missionária Duvalina, a missionária Bárbara Boa. Será conosco também o pastor Tomás Lima. A conferência será sexta-noite, domingo pela manhã, à noite. Perca, é uma programação especial para você, pessoas para estar conosco. Orado por semana, o nosso desafio é amar, é conversar, é partilhar, é falar do amor. E na sexta-feira você vem, no sábado. Sábado a gente especial.
caravana lá para o bairro das Indústrias. Daqui a pouco eu vou pedir ele para estar falando. Isso vai acontecer. Como é a programação, é que nos dá sábado, dia 25. Se você não colocou o seu nome ainda, aí nessa caravana da esperança, né, da mensagem, das boas novas, você é um propagador também dessa. Coloque o seu nome aqui para a secretaria da Márcia, ou ligue para o próprio Cacá, o seu nome a ele, vai estar deixando aí no vídeo, telefone, tá? Você possa também continuar a sua vida nesse momento para o trabalho na obra. Então, sábado, dia 25. Que horário é, pastor? Tarde, ele vai estar falando sobre isso. Aí nós vamos estender a evangelização por todo aquele bairro, está mapeado, estará conosco os irmãos da Juvep, eu louvo a Deus, irmãos responsáveis por missões aqui da nossa comunidade, o irmão Mário, a irmã Carla, a irmã Thalissa e a equipe. Estaremos também com os irmãos do Betel brasileiro, ou seja, uma força-tarefa para se reunir com os pastores, Aratu, pastor Fábio, com a comunidade, pastor Wagner, pastor Namataia, aqui a igreja local e todos fazer esse lindo trabalho. Quer saber, Cacá? Fala um pouco mais sobre o que vai ser nesse sábado, qual é a sua expectativa, o que é que a gente espera, não é? A gente espera que o Senhor faça uma grande obra. A gente dá um pouco aos irmãos o que vai acontecer, qual é o horário, como é que eles podem fazer para chegar lá. Esclarecer isso, por favor, meu irmão. Amém, pastor. Isso é um desafio, como bem falei, os amados irmãos, mas tudo isso é baseado na oração. Há algum tempo nós viemos trabalhando nisso, não é, pastor? A gente orando ao Senhor e Deus nos direcionou para aquele local. Tá? Lá é um campo que está sendo aberto e vidas vão ser salvas naquele lugar. E Deus já escolheu esse dia 25. Então, a gente já organizando o local onde todo mundo vai se reunir. Nós vamos estar aqui na igreja de 12 horas e 30 minutos. Já vai ter gente aqui saindo de caravana para lá. Vai estar nos grupos da igreja, o endereço, a localização, tudo certinho. Lá de Aratu vai sair aproximadamente 50 pessoas. Vai vir de Tramataia 15 pessoas, fora o pessoal que vai vir da Juvep e, como o pastor bem falou, da Betel. Então, ou seja, é uma força-tarefa realmente. São aqueles que Deus levantou para que a gente possa estar evangelizando aquele bairro, para que vidas sejam alcançadas. E a programação, ela vai se iniciar, o evangelismo, a partir das 14 horas. Então, nós vamos ficar de 14 horas até as 17. 17 a gente encerra. Vai ter aquele momento com o pessoal que está trabalhando ali, de lanche, de comunhão, de estar conversando. E às 18 horas nós vamos iniciar o nosso culto de louvor, de adoração ao nosso Deus, com as pessoas que serão alcançadas, com as pessoas que Deus já separou para estar conosco naquele local. Nós também teremos com a irmã Thalissa e alguns irmãos um momento com as crianças, que é importante. As crianças fazem parte do reino. O Senhor disse que deixe vir a mim as criancinhas, elas fazem parte do reino. Então nós vamos ter um espaço lá para elas, ao lado que é a minha casa, nós temos um espaço bem grande. Nós vai ter um momento com as crianças de louvor, de brincadeira, de pregação do evangelho também para elas. Então será uma oportunidade única. Eu quero lembrar aos amados irmãos que a Igreja Batista Reformada do bairro das Indústrias é gerado pelo Espírito Santo. É Ele quem colocou nos nossos corações o desejo de estar naquele lugar. Então, toda a igreja aqui faz parte desse projeto. Então, nós devemos abraçar e nós devemos, juntos, em unidade, estarmos lá naquele local para evangelizar, para abençoar aquela comunidade de fé. Pensam, irmãos, olha, você não pode ficar fora desse momento excepcional. A nossa comunidade de fé vai ter lá no bairro das Indústrias, não é? Implantando ali a igreja, e a igreja representa esperança para aqueles que estão oprimidos, sofridos,
né, e doentes emocionais. Quando nós plantamos, nós temos uma mensagem de esperança. A igreja, ela simboliza isso. A igreja é esse lugar de aconchego, esse lugar onde as pessoas sentem-se amadas, onde elas partilham, mesmo sendo diferentes de uma mesma família. Então é isso, você já está sabendo aí, se programe, não perca essa oportunidade. Em nome de Jesus. Vamos ouvir uma palavra agora. Eu convido a cá para deixar uma palavra para nós, 10, 15, máximo. Nós vamos estar aqui, a palavra de Deus. A cá já vai estar ministrando orações. Sei que Deus vai falar profundamente. Você não enviou para transmitir? Faça isso. Eu transmito. E agora o link para que essas pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Amém, queridos. Você que está aí na sua casa, abra a sua Bíblia. Depois, se você puder, como o pastor bem falou, repasse o link para outras pessoas serem alcançadas. Marcos capítulo 5 é um texto muito conhecido. E aí os irmãos podem perguntar, mas como isso deve acontecer? E eu vou explicar. Marcos capítulo 5, verso 18, 19 e 20 diz o seguinte: E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vá para a tua casa, para os teus, e anuncie-lhes quão grandes coisas o Senhor fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. A história é bem conhecida, queridos, e nós sabemos. O endemoniado gadareno, essa é a história. Mas o que ela representa para cada um de nós é como nós éramos, assim como aquele homem, e como Deus faz em nossas vidas. Como Deus transforma homens que aparentemente estavam perdidos, aparentemente estavam mortos, transforma homens como esse em missionários, em servos de Deus. Só o poder do Evangelho transforma pessoas. Há uma frase muito interessante que o nosso pastor, a qual nós brincamos aqui, chamamos de bispo, a igreja vem crescendo, que ele diz assim: o que vale não é começarmos bem, é terminarmos bem, não é? Essa história ela é diferente, ela começa ruim, mas ela termina bem. Esse jovem, a sua história não era assim, desse jeito, toda destruída, a cidade a qual ele estava lá, todo mundo já conhecia, ele era aquele que vivia nos sepulcros, ou seja, ele estava morto. Todo o cristão, queridos, quando é alcançado pela graça e tendo sua vida restaurada, deve e na verdade deveria fazer, a saber, anunciar a boa nova de salvação. É assim que aqueles que são encontrados e são achados por Cristo que devem agir. Essa é a forma como ele deve agir. Os evangelhos dizem que aquele homem andava perdido, atormentado, preso, nu e morto. Essa era a condição daquele jovem. A nossa condição era a mesma. Basta olhar para as nossas vidas. Basta olhar o que fazíamos e o que Deus fez por meio de Jesus. E nós hoje nos encontramos aqui, estamos assentados. As nossas histórias se parecem com a história daquele homem. Efésios, Paulo escrevendo em Efésios capítulo 2, verso 1, ele diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Essa é a nossa realidade. Nós estávamos perdidos. Estávamos caminhando para o abismo. Nosso destino estava selado. A morte eterna, a morte física, a morte espiritual. Porém, entretanto, todavia, Jesus apareceu na história das nossas vidas. Ele mudou a nossa vida, assim como mudou a vida daquele jovem, que outrora, pela sua comunidade de fé, como nós lemos, se você analisar a história todinha, você vai ver os detalhes. Aquele jovem
era escanteado. Aquele jovem dormia, era aprisionado por cordas, ele se batia com pedra, ele era esquecido, ele era escondido. Ele dormia nos túmulos, ou seja, aparentemente ele estava morto. Para a sociedade era uma pessoa esquecida, era um Zé Ninguém, como nós chamamos. A nossa vida, a nossa condição era assim. Quantas vezes na nossa família as pessoas olharam para nós como éramos e diziam assim: esse aí não tem mais jeito, esse aí não tem mais esperança para ele. Mas nós cremos num Deus de esperança que restaura. Nós cremos num Deus que nos tira do lamaçal do pecado e nos traz para a luz. Queridos, nós de fato precisamos anunciar esse Jesus que liberta presos, pecadores e pessoas como eu e você. Eu tenho certeza, o pastor até falou ontem no culto, que nós fomos alcançados por meio da palavra do Senhor. Uma pessoa falou desse amor de Cristo para nós. E eu pergunto a você, o que lhe impede de falar desse amor que resgatou a sua vida, que transformou, que mudou a sua vida? O que está impedindo você de falar desse amor? A sua vida, meu querido irmão, é um testemunho para aquelas pessoas. Paulo diz, e nós bem sabemos e conhecemos lá em Romanos 3, 23, que nós estávamos afastados de Deus por causa do pecado. Essa era a nossa condição. Mas o Senhor, como foi pregado ontem aqui, nos reconciliou com o Pai por meio de Jesus Cristo. Esse processo da reconciliação, de trazer aquele que está para perto de Deus, aquele que estava longe, o Senhor trouxe. Queridos, nós somos os agentes do Senhor. O pastor pregou, nós somos embaixadores do reino, nós anunciamos o evangelho da salvação. Você é aquele que é do céu, mas que está aqui na terra para anunciar o evangelho. Você é aquele agente que vai levar as boas novas de salvação. Nós somos os embaixadores de Cristo para anunciar e testemunhar os seus feitos ao mundo que estava e está perdido. Mas à medida do que ele é encontrado por Jesus Cristo, a sua história é mudada. Como bem falamos aqui, nós estamos à porta de um avanço missionário que vamos ter naquele bairro. Nunca foi feito com tantas pessoas como tem agora. Nunca foi feito. Nós não somos os 300 lá de Gideões, mas nós somos aqueles, que Deus separou para estar naquele lugar, preparados para evangelizar, para anunciar o evangelho àquelas pessoas. A situação daquele gadareno, e o que ao receber a palavra foi resgatado, salvo e regenerado por Jesus Cristo, foi por causa do amor e da graça de Deus que alcançou aquele homem. Nós estávamos perdidos como ele, e pela graça, pelo favor e a misericórdia de Deus, nós fomos alcançados. Essa é a missão de cada um de nós. A igreja do BDI não é minha, não é da igreja do Bessa, ela é do Senhor. Ela está sendo gerada há muito tempo e agora está na iminência de ser realizada tudo aquilo que nós estamos pensando e planejando para ela, direcionada pela oração e pelo poder do Santo Espírito do Senhor. Nós, como igreja, e que nós nos colocamos na posição para cumprir a ordem do Senhor, e a ordem é: ide, vá. Essa minissérie que nós estamos falando aqui, enviados, você é enviado a fazer. Talvez você não vá fazer lá no bairro das Indústrias, mas talvez você possa fazer na sua casa com os seus vizinhos. Talvez você possa fazer na faculdade, talvez você possa fazer no seu trabalho. Essa é a sua missão. Se você foi renovado, se você foi restaurado, se você foi alcançado pelo Senhor, essa é a sua missão, queridos.
é ir pregar o evangelho, é anunciar. E eu pergunto a você, quem serão os enviados? Somos nós, pastor. Nós somos esses enviados. Quando nós olhamos para o texto, nos versos que li, o jovem sobe no barco. Ele queria estar com Jesus. Ele foi liberto das algemas que aprisionavam a vida dele. Jesus olha para ele e diz assim: eu não permito. A ordem de Jesus é: vá, anuncie os feitos. Ou seja, o que Jesus fez na sua vida, meu irmão, anuncie. É isso que você deve fazer. O jovem estava preso, Jesus libertou. Ele estava morto, Jesus deu vida. Estava nu, Jesus deu umas vestes novas. Estava perdido, Jesus o encontrou. Jesus é aquele que transforma o esquecido em um missionário, transforma o encarcerado em um enviado, transforma o perdido no salvo e utiliza a sua vida para testemunhar dos feitos dele. É em nós que Cristo age, para que pessoas vejam o que ele fez. É por nós que Cristo manifesta a sua graça e por isso permanecemos dando testemunho. É através de nós que Cristo nos chama a cumprir o seu propósito. Por isso somos enviados a pregar. E o texto finaliza dizendo que o jovem anunciou a boa nova em toda Decápolis. 10 cidades ouviu o evangelho por meio daquele jovem. Um único jovem que, ao encontrar com Jesus, teve sua vida transformada, anunciou o evangelho em toda a região e ouviu os feitos que o Senhor fez nele, por ele e através dele. Todos, e a Bíblia diz, todos ficaram maravilhados. Minha pergunta para você nessa noite que me assiste é: Deus já se revelou a você. Ele já te libertou, já te salvou, já te perdoou. O que você está esperando para anunciá-lo? Nós somos enviados. Se você compreende isso, então não hesite. Vá, seja obediente ao Senhor. Esse é o chamado que Deus tem para mim e para você. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Que palavra abençoadora, nos trazendo de volta a missão. Fomos enviados. Precisamos fazer isso. Um homem que estava com sua vida destruída, possuído de demônios, o Senhor o libertou. Ele proclamou o evangelho da salvação. Então é isso que nós queremos, fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai, que possamos ser esses agentes da reconciliação, embaixadores. Você tem essa rica oportunidade, ao longo desses dias na série Enviados, de orar por pessoas, proclamar o nome do Senhor, de sentar à mesa, tomar um café, convidar para um momento e falar desse amor. Você também tem essa grande oportunidade de, no sábado, à tarde, você está propagando a palavra do Senhor. Pastor, eu não sei como fazer isso. Não tem problema. Você vai para lá, você vai receber a instrução dos nossos irmãos missionários, como abordar, como nós vamos chegar às pessoas. Você não vai sozinho, a Bíblia diz até que devemos ir acompanhado de outras pessoas. É bom a gente. Você irá acompanhado de outros irmãos, contar com você e você vai ver que riqueza, experiência maravilhosa, a gente poder pregar a mensagem de esperança. Lembrando a você, quando uma alma se converte, a grande festa dos céus. E você, esse agente, tem o poder de transformar pessoas isoladas, para transformar a gente reconciliado. Querido, olha, aguardamos você, né? Aguardamos você. Manda esse link para alguém, vai ficar gravado, que ele possa assistir. Você deseja estar conosco, a minha instrução é que venha estar conosco. Manda o teu nome para Cacá, tá? Ou para algum irmão. Quero estar lá. Eu preciso dar o nome.
Porque, como bem Cacá falou, nós estaremos com uma equipe volumosa de pessoas. Nós vamos ter ali às 17 horas um lanche, um momento de comunhão. A gente tem uma boa logística, saber de quantidade. A gente possa organizar o lanche. É só por isso. Você coloca o nome, eu não pude ir, pastor. Não tem problema, querido. Mas se você está com desejo de ir, vai lhe capacitar, Deus vai organizar as coisas na sua vida para que você esteja lá, porque a vontade dele é suprema e superior a nossa. Amém? Então, dê esse passo de fé. Vai estar conosco esse sábado. Venha na sexta-feira para a conferência missionária. Sábado para o avanço e a implantação da igreja. E no domingo, para os 2 cultos, teremos também palavras poderosas para as nossas vidas. Nos fará diferentes. Amém, meu irmão? Beijo no seu coração. Eu dar a palavra final de despedida, vou pedir ao nosso querido irmão Cacá, deixa aí a saudação final para vocês, para depois encerrar. Queridos, o convite está feito. Vá com o coração aberto. Nós vamos estar lá recebendo cada um dos irmãos. Nós vamos estar lá instruindo. Você só precisa estar disponível para o Senhor. Seja obediente à voz do Senhor. Amém? Vamos estar juntos lá naquele local. Vai ter muito trabalho lá. Isso é verdade. Nós temos muitas coisas para fazer. Mas nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Vidas vão ser restauradas. Se todo esse trabalho nós conseguimos apenas uma alma, vai ter festa no céu. Queridos, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe sua família. Uma noite de paz para você. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Amém, meu irmão. Aí na próxima terça, a gente vai contar aqui os feitos do Senhor, todo esse mês de missões, a série Enviados, a implantação da Igreja do Bairro das Indústrias. E teremos aqui um programa Palavra à Mesa festivo, com os frutos que o Senhor nos deu, daquilo que plantamos. Amém? Beijo no seu coração. Deus abençoe a sua vida, irmãos, com toda sorte de bênção. E nos encontramos na sexta, na conferência missionária, no sábado, no avanço na implantação da igreja em Bairro das Indústrias, e no domingo, celebrando manhã e noite. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos.